Por favor, Marco. Jogue na oração, por gentileza. Pai celestial, nesse momento queremos invocar o teu nome, Senhor. Teu nome que está acima de todos os nomes, Senhor. O nome é esse que é digno de ser adorado. O nome é esse que é digno de ser exaltado. O nome é esse que é digno de ser engrandecido. Tudo que será feito para engrandecer o teu nome, Senhor. Para fazer, meu Pai, o teu nome ser glorificado. Pedimos a tua presença em nosso meio. Porque sem a tua presença é em vão a nossa reunião. Porque sem a tua presença, como disse o Mestre Jesus, nada podemos fazer. Então que a tua presença venha nos envolver, que a tua presença venha descer sobre nós, meu Pai, na vida do pastor, que trará esse estudo, da sabedoria, Senhor, da entendimento, revelação, meu Pai, aquilo que está por trás da letra, meu Pai. Todos nós somos dependentes do teu Espírito, da tua graça, meu Pai. Sem o teu Espírito nós não podemos fazer nada, meu Pai. Somos carentes de Ti, da Tua misericórdia, do Teu amor. Perdoe os nossos pecados, meu Pai. Perdoe tudo aquilo que nós fizemos no dia de hoje, meu Pai. Tudo aquilo que Te entristeceu, meu Pai. Tudo aquilo que não Te agradou. Tudo aquilo que foi contra a Tua palavra, meu Pai. Estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento, meu Pai. Estamos aqui para se alimentar da Tua palavra, meu Pai. Estamos aqui para se alimentar do pão vivo que desceu do céu, meu Pai. Então tome o controle, Senhor, de tudo que será feito. Tome, meu Pai, em nome de Jesus, do início ao fim, repreenda todo o mal, tudo que não pertence a Ti, que não venha ter espaço nesse lugar, mas que esse lugar venha a ser cheio da Tua glória, Senhor, da Tua presença, meu Pai. Entrego tudo que será feito em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra o Santo Livro, 1 Timóteo 3. Todos amém? Amém. Antes de lermos, vamos recapitular a última oportunidade que nós tivemos, tanto quem estava na aula passada, os que assistiram, ou se não assistiram, se sentir à vontade de comentar algo. Alguém lembra que nós tratamos na última aula? Alguém recorda? Um ponto específico? Então deixa eu fazer um questionamento. Qual foi a origem, o que motivou o surgimento do ofício diaconal? Por qual motivo foi necessário o ofício diaconal para a igreja primitiva? Porque estava ocupando muito os apóstolos com as coisas que eles não deviam se ocupar. Eles deviam se dedicar à palavra e oração, eles estavam servindo o pessoal. Então o ofício diaconal surgiu por uma crise, né? Uma crise social. Uma sobrecarga também nos outros, né? Uma sobrecarga. Ajudar na organização. Na organização. Então, houve uma crise social na igreja. Os gregos, que estavam se convertendo ao Evangelho, eles estavam observando que, de alguma maneira, seus familiares, as viúvas, as esposas, quando deveriam ser assistidas, elas não eram assistidas devidamente. E a gente pode, numa certa medida, também conjecturar que não os apóstolos, mas os cristãos que faziam parte, eram judeus, numa certa medida, dá-se a entender pelo texto, que eles estavam mais assistindo quem era judeu e não quem era grego. Então estava tendo ali uma certa parcialidade dentro da comunidade em assistir quem eles tinham mais simpatia, logicamente pela nacionalidade, do que quem não era. Então isso também nos faz já a entender e ter um aprendizado de que a gente não deve de fato fazer acepção de pessoas acerca de assistência, acerca de tratamento. Não, isso aqui eu dou assistência, não, isso aqui não. Não, isso aqui eu sirvo, não, isso aqui não. Não, esse aqui é da igreja, esse aqui não. Então já dá também para nós termos esse aprendizado dentro desse contexto histórico, bíblico que aconteceu. E por que isso é importante nós discernirmos, para nós tratarmos do que a gente vai discutir hoje, que é a família do diácono? Porque assim também, como o ofício diaconal foi necessário num surgimento de crise, assim também a função do diácono na sua própria família. Por quê? Porque nós entendemos e cremos que o diácono também, ele é o quê? Um administrador. Ele é um administrador. E o que o administrador faz? Ele faz o possível
para que a estrutura no qual ele é responsável se mantenha em ordem. E não saia da ordem, não entre em crise. Então, é por esse motivo que nós vamos até ler esse texto aqui, ele nos dá a entender. 1 Timóteo 3, vamos ler o 11 e o 12. Diz assim: da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem, essa palavra aqui que a gente tem que governem essa palavra aqui, bem os seus filhos e as suas próprias casas. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui, governem bem, ela se dá muito dentro do contexto que nós aprendemos do ofício diaconal ter surgido no momento de crise. A família, a casa do diácono, jamais ela pode ser afetada por crise. Ah, pastor, isso daí significa que não vai ter dificuldade, não vai ter crise? Vai ter. Então, a capacidade, as qualificações que são inerentes ao ofício diaconal serve para que ele tenha ferramentas para que quando a crise vier, ele ser um bom gestor, um bom administrador, um bom gerenciador de crise. Lembra que nós estudamos sobre dispenseiro? O que o dispenseiro era? No contexto bíblico histórico, ele era um mordomo, um organizador da casa, aquele que administra a casa. Aquilo que está fora de ordem, ele observa, ele é atento, ele observa e ele fala: não, isso aqui está fora do padrão, isso aqui está fora da ética, isso aqui está fora dos princípios. E ele, como um bom administrador, um bom gestor, um bom governador, que é essa palavra aqui, a gente depois vai ver o contexto grego dela, nós podemos até ver. A palavra grega que governem, ela é postem-me, significa estar à frente, colocar sobre, estar sobre superintendente, presidir, ser um protetor, guardião, dar ajuda, cuidar, dar atenção. Isso aqui me chamou bastante atenção. Dar atenção, cuidar, ocupações honestas. Então, nós, pastores, diáconos, servos de Deus, irmãos, a nossa família, ela é prioridade. Ela é prioridade. Se ela não for o ponto principal da nossa vocação, do nosso chamado, não faz sentido. Não adianta eu ser um excelente pastor, um excelente diácono, um excelente obreiro da casa de Deus, ser bem quisto por todos e dentro do meu próprio lar eu não ter a mesma estima, eu não ter o mesmo apreço, eu não ter a mesma admiração. Davi, por exemplo, é um exemplo disso, do que não ser e do que não fazer. Davi era um excelente rei, um excelente monarca, bem quisto por todos, um excelente tangedor, um músico excepcional, um poderoso guerreiro, mas um péssimo pai, um péssimo marido. Davi, ele não dava aqui essa qualificação, no grego aqui, governe, governador, administrar, que é cuidar, dar atenção, ocupações honestas. Davi queria ficar ocupado com o quê? Guerra, mano. Quero guerra, eu quero luta, eu quero confronto, espada, sangue, cabeça. Mas deixava a sua família desguarnecida. Foi o combate. Ziclag ficou o quê? Desguarnecido. As mulheres roubadas, os filhos e filhas. Os homens de Davi, quando voltaram, ficaram revoltados com ele. Então, eu Fernando me conhece, Jorge também, eu sou o tipo de pastor que eu não gosto de pesar a igreja e ficar numa rotina de atividade. Aquela igreja que fica massiva e que vive por atividade, festividade, atividades constantes, que não seja prioridade à família. E muitas pessoas se afadigam na obra de Deus porque colocam a obra de Deus como prioridade e a família fica desvanecida. Não, pastor, mas está escrito: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas você serão acrescentadas. Quando diz buscar o primeiro reino de Deus, começa pela tua casa. Logicamente, a presença do Senhor. Mas começa pela tua casa. Começa pela nossa família. Nossa família é o nosso bem maior. Nossa família é o nosso tesouro. Nada se equipara, nada está além. É a nossa família. Então, o diácono deve entender que ele está à frente.
ele coloca sobre, ele é um superintendente, ele preside, ele é um protetor. É ele que é a estrutura de proteção, é ele que recebe a carga da adversidade. Ele é o para-raio do caos. Ele é o para-raio do caos. O caos veio e ele fala, eu vou lidar com isso, eu vou administrar isso, eu vou gerenciar isso daí. Eu vou estar à frente disso. Eu sou o guardião. É eu que forneço a ajuda. Eu sou a fonte de estabelecer a luz onde a treva entrou. Sou eu. A gente pode reparar que nos lares onde o marido transfere essa função para a esposa, em algum momento a dificuldade entra naquele lar. Vai entrar, meu irmão. Por quê? Porque as funções, elas estão trocadas, estão invertidas. Então, uma hora, a esposa, por melhor que ela seja, por mais aguerrida que ela seja, aquilo que não é para ela não fazer, não é para ela fazer. Não adianta. Ela vai fadigar, ela vai tombar, ela não vai suportar. Ela não tem a estrutura para isso. Ela auxilia o seu esposo naquela questão, mas ela não pode ser aquela que toma frente da demanda. Ela vai auxiliá-lo. Vou dar um exemplo. A gente, às vezes, vai consertar o carro, a gente faz assim, não, me dá uma paralela mesmo, né? Não é desmerecendo a mulher, mas eu estou falando assim, é melhor você botar o original, que o original vai aguentar mais tempo exercendo aquela função. Sim. A paralela não vai aguentar muito tempo. Sim. É quando o marido dá uma mulher para fazer a função dele. Que pertence a ele. Então, amados, devemos ser bons gestores, governadores, administradores e dar a devida atenção à nossa casa. Eucana, eu gosto de Eucana. Eucana é um exemplo de um marido, meu irmão, padrão, tremendo. Eucana olhou para Ana, porque o texto diz, amado, se a gente quiser a gente pode abrir, mas pelo texto a gente vê, se alguém quiser abrir para a gente ver, mas fazer um comentário. Eucana observa a tristeza de Ana. E hoje, pela rotina, a família, a esposa, o marido, pela velocidade das coisas, a gente não troca olhares, amado, a gente não observa pela rotina, pela situação, a gente está sempre na correria e não observa, não se atenta. Eucana olhava a esposa dele e falou, ela está triste, ela não está bem. E ele não virava as costas para aquilo dali, ele dava atenção. Meu irmão. Meu irmão. Eu vi uma pregação falando de Eucana, foi até na época Paulo Júnior ele falando que o homem da casa, né, ele dando exemplo de Eucana, ele falando que ele é protetor, provedor, tem mais uma palavra que não fugindo agora. Provedor. Não, provedor, tem mais uma. Eu vou lembrar aqui, eu vou falar depois eu falo aqui. Mas você vê ele dando exemplo ali, ele falando de como que o seu homem da casa, ele tem que gerir, administrar dentro da sua casa. Aí ele bota a questão da esposa, ele bota a questão dos filhos, de ouvir esposa, ouvir filho, de tudo ter o seu tempo na hora certa, em tudo que ele foi explicando. Até no relacionamento conjugal do marido com a mulher também. Aí o cara tá aquela coisa cansada, aquela coisa toda chata. Tem que ser um pacificador também, né? É protetor. Eu vou lembrar aqui. O administrador, o governador. Tudo, é ele que tem que administrar essas coisas todas. A ponto de você chegar do trabalho, ainda que cansado, mas você prestar seu ouvido para poder ouvir a esposa que ficou dentro de casa, cuidando, fazendo aquelas coisas todas. Isso tudo abrange nisso que você está falando agora aí. E trazendo para o ministério, amado, às vezes a gente fica tão apegado à obra, tão dedicado à obra, e a gente dá atenção, a gente dá assistência, a gente tem a paciência de entrar na sala, dar uma assistência no gabinete, e fica ali 1 hora, 2, vai fazer uma visita, fica 2, 3, 4 horas, às vezes ouvindo. Às vezes a gente vai mais para ouvir do que para falar, dando ouvido, e quando chega em casa a gente já não tem mais paciência, mano. E onde a nossa paciência, de fato, deve ser o ponto central, que é a nossa casa. Não que não teremos com as outras pessoas, mas não pode ter uma balança desequilibrada. Eu não posso dar mais atenção aos de fora do que a minha própria família. Eu estou sendo injusto. Eu não estou sendo honesto. Eu não estou agindo com equidade. Então, o bom marido,
o bom diácono, o pastor, ele deve ser e deve ter esse devido cuidado, dar essa atenção. Eucana olhava para a mulher dele e prestou atenção. E não só prestou atenção, ele olhou para ela e foi dialogar com ela. Falou, intercessor. Intercessor, eu ia falar negócio de sacerdote, profeta, não. Isso, Mas é intercessor. intercessor. Então Eucana observou e ele foi dialogar com ela. Conversa. Irmãos, boa parte dos problemas conjugais é falta de comunicação. Ou uma má comunicação. Uma comunicação com falhas, com ruídos. Ou uma comunicação com interrupções que falha a mensagem que a pessoa queria transmitir. Eucana não, ele foi dialogar. Ele falou, Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, ou seja, eu não estou com você com aquilo que você pode me oferecer, não. Eu estou com você por causa de você, da sua pessoa. Então não é se você vai me fornecer filho ou não. A sua pessoa para mim já é o suficiente. Então a nossa família é o suficiente para tudo, ela é a base. Ela é a base. Então o ministério diaconal, ele nasce da família para a igreja, para o mundo. Então o diácono ele deve entender que a sua esposa é o seu bem maior. Começa por ela. Eu sempre dou esse exemplo. Exemplo radical. Se está acontecendo um naufrágio, você está dando passeio com sua família, está acontecendo um naufrágio, e só dá para salvar uma pessoa, para você, sua esposa e 2 filhos. Quem que eu devo salvar? A minha esposa. A minha esposa. É ela. Porque ela é osso do meu osso, é carne da minha carne. É ela que eu devo salvar. Um exemplo bem radical. Por quê? É fundamental em quê? Efésios 5, 25 e diante, Jesus disse, pela boca de Paulo, vós maridos, amai a vossa mulher. Amém? Como? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que é esse amor? Sacrificial. Se sacrificar pela esposa. Eu não me sacrifico pelo ministério, eu sirvo o ministério, mas a minha esposa me sacrifica. Por ela eu devo entregar a minha vida, se necessário for. E tem um objetivo, uma função, qual? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então há uma função desse amor sacrificial, há um objetivo, uma cláusula que nos dá também uma responsabilidade, qual? De apresentar a nossa esposa como igreja a Cristo, amor. Ou seja, eu entendo que o Senhor vai requerer de nós como nós tratamos a nossa esposa, como nós fomos protetor, provedor, intercessor da nossa esposa, purificando com a lavagem da água pela palavra. Isso fala de quê? Disciplina bíblica. O marido que disciplina a esposa biblicamente, disciplina no bom sentido da palavra, de educar. Entende? Não é de repreender, mas de educar. O esposo que tem capacidade de educar a esposa biblicamente. Paulo Júnior fala, meu irmão, diácono nenhum, professor de escola dominical vai ensinar a minha esposa, não. Eu vou. Responsabilidade minha. É radical? Radical. Mas é bíblico. Não significa que a esposa dele não vai aprender numa escola bíblica. É isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é, eu tenho que ter capacidade bíblica de ensinar minha esposa qualquer assunto teológico, se necessário for. Paulo fala isso lá em Corinto, que a esposa, se ela tiver qualquer dúvida, ela faz o quê? Pergunta? Pergunta ao seu marido. E se ela perguntar e eu souber responder, como é que é? Entende? Então, nós devemos ter essa capacidade. Minha esposa, hoje até, ela falou, Ricardo, você já reparou que já está indo para 2 meses que nós não fazemos o nosso culto doméstico? Nosso culto doméstico é toda segunda-feira. Eu falei, eu estou em falta, estou devendo. Então eu não posso, por quê? Meu irmão, eu não posso deixar o que cabe a mim fazer, ser exigido do Senhor por isso.
serei cobrado do Senhor por isso. Então nós devemos, como ofício sacerdotal, que é ser um intercessor, colocar a nossa esposa, a nossa família diante de Deus em oração. Esse é o papel do intercessor. Colocar a nossa família, isso fala de orar, isso fala de educar, disciplinar, no contexto de educar a esposa, com uma função sacerdotal, entendendo que a nossa família é o que? Prioridade, irmão. Não devemos ser sucumbidos pelo ofício e sacrificar a nossa família em prol disso daí. Não devemos de modo algum. Irmãos, eu conheço uma senhora da Deus e Amor. Pensa numa pessoa destruída. Hoje não anda, está acamada, não anda. Acho que ela enxerga de uma vista só. Um dos filhos dela está preso, vai ficar uns 30 anos ou mais, mas o que ele recebeu de pena é cerca de 90 a 92 anos de prisão. Participar de um triplo homicídio. O outro filho dela já cansou de entrar em um presídio, vai, volta, surto, loucura, internado no hospital psiquiátrico. Família totalmente disfuncional, seu marido, outras mulheres. Caos, irmão, caos. Por quê? Porque ela é aquele tipo de pessoa enfornada em igreja, né? Toda igreja, de manhã, de tarde, de noite, domingo, sábado, todo dia. Não se atentava para a família. Então, é o famoso o quê? Desequilíbrio da fé. Religiosidade. O nome disso não é religiosidade. Isso não é fé, isso é religiosidade. Isso é rito. Isso é mecanismo, é coisa mecânica. E acha que funciona assim. Não funciona, irmãos. Nós entendemos que não funciona. Então, repousa em nós essa responsabilidade. Eu amo esse texto aqui de Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Irmão, quem encontra uma esposa dada por Deus, recebe algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Quando Jesus ensina sobre o casamento, irmão, é tão sério, quando Jesus ensina sobre o casamento e os discípulos entendem, eles falam assim, bom é nem casar, hein? Bom não é nem casar. Aí Paulo diz assim, bom seria que vocês ficassem como eu, hein? Agora, se quiser casar, case. Mas os tais terão o quê? Tribulação na casa. Luta, adversidade. Vai exigir, vai requerer de você, vai sugar de você. Então é necessário ter o quê? Estrutura. Estrutura espiritual, intelectual, emocional, financeira. Vai exigir, mano, de tudo do homem. Porque ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o sacerdote do lar. Mas isso deve começar onde? Na casa. As pessoas querem começar na igreja e a casa não vai dar certo. Vai romper. Não vai ficar fundamentado. E pior, o ofício, ele fica frágil. Frágil. Porque o inimigo de nossas almas, ele sonda, mano. Ele administra também o seu reino. A Bíblia diz que os filhos das trevas, mais prudentes até do que os da luz. Ele não está generalizando, mas diz que o império das trevas trabalha de maneira organizada. E às vezes os filhos da luz é meio, vamos fazer de qualquer maneira. Não. Então nós devemos ter o quê? Prudência. Então nós vamos, amados irmãos, como Jesus nos orientou em Efésios, que nós temos essa responsabilidade aqui, de apresentar a nossa esposa a Cristo de maneira gloriosa, sem mácula, ou seja, sem um defeito, sem uma mancha, sem nada, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso parte a partir de nós. E aqui eu devo fazer uma adendo, qual? Claro que cada pessoa, a gente não molda e nem muda ninguém. Toda pessoa tem as suas escolhas e decisões. Mas isso não nos tira a responsabilidade de educarmos, disciplinarmos, ensinarmos, corrigirmos quando ela comete algo que é contra a palavra. Passa por nós. Nós vamos ver as 4 qualidades principais que nós lemos aqui em 1 Timóteo 3, no versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Olha as qualidades que ele listou aqui. Honesta, não maldizente, sóbria e fiéis em tudo. Então vamos lá.
Esse texto aqui ele também tem uma grande discussão, amados. Não vou entrar, mas é uma discussão que há também. E quando diz aqui, da mesma sorte as mulheres sejam, dar-se a entender que também Paulo está querendo dizer do ofício diaconal feminino. Até porque ele faz uma listagem lá em Romanos capítulo 16, se eu não me engano, acerca de pessoas que serviram, e ele vai citar mulheres, ele utiliza um termo grego que é do ofício diaconal, serviço, acerca de mulheres. Então, tem uma briga, uma certa briga acadêmica de pessoas que entendem que o ofício diaconal também é para mulheres, e tem uma outra ala que defende que não é para mulheres, que esse texto aqui ele é referente à esposa dos diáconos, as características que as esposas dos diáconos devem assim ter, passando pela responsabilidade do seu esposo. E mais uma vez reitero, não é a gente que muda a pessoa também tem o desejo dela, ela tem a escolha dela. Então, uma coisa é a gente orientar, outra coisa é a pessoa seguir a orientação. Uma coisa é a pessoa ir no médico, o médico falar assim, o problema é esse, tem que tomar esse remédio, para você melhorar, ok? Ok, a pessoa sai dali e não toma nada. Ele recebeu a orientação certa, não recebeu? Recebeu. Recebeu o medicamento adequado, recebeu. Tomou? Não. Então, o problema é do médico? Não, é de quem quer, é do paciente. Então, muitas vezes, esposa e marido também recebe a orientação, recebe a medicação, mas na hora de tomar, não toma. Então, o problema não é a pessoa que orientou, é quem recebeu, porque não assim obedeceu. Posso falar uma observação aqui? Opa, fala. Aqui em 1 Timóteo 3, no versículo 11, ele vai falar as mulheres, depois ele vai citar os diáconos. Sim. Ele não falou, tipo assim, a diaconisa. Sim. Os maridos. Então, primeiro ele falou as mulheres da mesma forma, depois os diáconos. Sim. Entendeu o que eu falei? Sim. Ele botou mulher, mas não botou diaconisa. Sim, sim, ele sim. botou diácono, mas não botou homem. Essa é a discussão acadêmica que eu estou falando. Por quê? Porque quando ele vai falando do ofício pastoral, e ele vai falar dos diáconos, que é o versículo 8, ele utiliza também essa mesma palavra, da mesma sorte, da mesma sorte, da mesma sorte, entende? Mas só que, é o que você falou, ele não escreveu da mesma sorte, ele poderia escrever da mesma sorte as diaconisa, ele não colocou da mesma sorte as mulheres. Então, quem advoga esse argumento se prende a isso, ele poderia colocar da mesma sorte as diaconisa, mas ele não colocou. Mas como ele utilizou lá da mesma sorte, ele utiliza nas mulheres da mesma sorte, escreveu o mesmo termo, dá-se a entender, referenciando também em Romanos 16, entende? A mesma sorte é como se fosse da mesma maneira. Da mesma maneira. E, tipo, você está citando um exemplo de diácono e da esposa de diácono. Sim. Está falando dos filhos também. Por isso que eu advogo mais por essa causa, mas eu não escrevo em pedra não, tá? Vou fazer uma colocação, Uhum. que o que confunde muitas pessoas é porque há diferença entre você praticar o diaconato e a diaconise. Então as pessoas às vezes veem uma mulher com uma características, né, igual a do diácono, Sim. então tu já classifica ela como Diaconisa. diaconisa, né? É. Então, não é que ela pode ser inserida no diaconato, mas ela tem as características de ela pode aplicar a opinião minha, a diaconise, que é o quê? Servir, né? Apoiar o esposo. Sim. Então são características que pode ser até provação, mas não que ela tem que exercer o diaconato, Eu penso dessa seguinte maneira também. né? Eu penso Mas assim. pode exercer a Porque diaconia. tem mulheres que têm essas características, se enquadra bem nas referências, Sim. você vê que tem a chamada, tem a vocação. É como que você vai remover dessa pessoa isso? É dela, meu irmão. É intrínseco. Por mais que o texto comece dizendo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, o Senhor escolhe, mas também tem um anseio do coração da pessoa. A pessoa entende que ela se encaixa naquilo ali. Mas quando ela se encaixa, ela vai se enquadrando e ela tem, meu irmão, aquela característica que ela vai executar. Entende? Então, assim, eu advogo muito dessa forma que o Diácono Júnior falou, como o Fernando falou também, mas eu não escrevo em pedra. Por que eu não escrevo em pedra? Por que eu não acredito? Por exemplo, a Igreja Batista, ela oficializa a mulheres ao diaconato, né?
tenho uma prima minha que ela é diaconisa da igreja. Igreja Batista, Igreja Neopentecostal, às vezes se fala, né? Todo mundo e todos. Mas aí se abrangir para diaconisa, vai abrangir para pastoras também. Aí ele já fundamenta que realmente aí já fica mais difícil, aí já não tem mais elementos bíblicos que dê muito apoio. Então, Mas sem ter, as pessoas fazem, imagina. né? A pessoa é casada com um pastor e pastora. O pessoal chama, costuma chamar. Então, já é um hábito. Hábito? Tem que ser tirado, não é? Por exemplo, eu fui repreendido uma vez pelo pastor Elias, pastor Jorge, no sítio que nós fomos, foi até nesse sítio aqui, ó, cadê? Eu tenho uma foto aqui, cara. Foi nesse sítio aqui, ó, aqui. Nesse dia aqui, ó. Esse dia aqui, minha esposa, meu filho e eu, nesse sítio aqui, você lembra desse sítio aqui? Foi no ar. Lá em Mauá? Enquanto no carnaval, dia de carnaval. Tiro de carnaval. Eu lembro. Aí tava na piscina, o pastor Elias e eu, falei, pô, vou tirar uma casquinha do pastor, vou aproveitar aqui. Aí tava começando a conversar com ele e tal, não sei o que, papapá. A esposa dele veio. Aí eu fui, chamei ela de pastora. Ele, não, meu irmão, ela não é pastora, não, ela é minha esposa. Ela não é pastora. Ela é pastora dele. O que ele quis dizer para mim? Nós não consideramos o ofício de pastor mulheres. Eu falei, não, pastor, desculpa, é hábito e tal, não sei o que. Entra naquela questão. A pessoa, individualmente, seja homem, seja mulher, ela pode apresentar as características Sim. diaconais, Uhum. mas ela não necessariamente vai receber a função diaconal. Função. Exatamente. Porque a Bíblia ela fala da função. Isso. O varão, quando ele recebe a função, né, está sendo dado a ele uma autoridade, uma responsabilidade para exercer aquela função. Né? A mulher ela pode ter essas características, às vezes até um novo convertido que chega na igreja, já de novo ali já apresenta essas características que são inerentes da pessoa. Mas, como é neófito, é novo na fé, não pode receber a função, ainda não foi provado, né, para tal. Mas no pastoral eles chamavam ela de pastora. Oi? A esposa do pastoral, Chamava. pastora. Não, Ela quem? respondia, ela atendia normal como pastora também. A esposa do pastor lá, né? Isso. Ah, sim. E sem cortar. E você vê aqui o seguinte, nesse capítulo 3, é o seguinte, você vê o exemplo de vida do pastor, fala dos filhos, né, ele como homem de Deus, e depois as mulheres, não sei porque a mulher, a esposa do diácono ser assim, uma pessoa que caluniadora, as mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas, fiéis, em tudo. Eu boto assim, aqui está falando dos filhos, família, caráter do homem, tal. Aí quando chega na mulher, a mulher do diácono, você tem que ser um exemplo para as outras mulheres. Eu entendo dessa forma. Exatamente. Por esse motivo que eu coloquei, a família do Já. é o que eu advogo. Mas o que eu disse, eu não escrevo em pedra. Não escrevo em pedra. Mas eu entendo, teologicamente, que vai mais por essa linha, que eu sou mais tendencioso a ir por essa linha aqui. Tem uma característica específica que a mulher ela não pode ter, que é ser marido de uma só mulher. Essa é específica. Tem como, Não né? tem como. Tem como, como é que ela vai ser? Eu entrar aqui numa outra coisa, mas... Então ele vai lá, ele cita 4. E a primeira delas é essa aqui. Que elas sejam honestas. Honestas. Uma característica extremamente importante, mano. O que significa isso? Fala de uma mulher respeitosa, íntegra, séria, nobre. Nobre. Fala de um caráter inteiro, íntegro. A mulher do diácono, ela deve ter, amados, um caráter inteiro, íntegro. Ela é digna de respeito. Ela impõe respeito. Não por autoritarismo, mas pela personalidade que ela apresenta. Debaixo de um caráter, debaixo de uma postura, que as pessoas olham e respeitam. É tipo assim, irmãos, a gente convive em sociedade, a gente vê pessoas, homens, mulheres, e muitas pessoas falam assim, não julga o livro pela capa, mas muitas das vezes a capa diz um pouco daquele livro. E dependendo do que aquela capa apresenta, ou ele te dá respeito ou falta de respeito. Dá o direito de desrespeitar? Não. Mas a apresentação já faz com que bloqueia ou atrai. O que eu quero dizer com isso?
a postura exterior já de uma pessoa, ou ela impõe respeito ou desrespeito. Investimento. Oi? Investimento. Vestimento, a forma de falar. É uma das principais características. Entende? Por exemplo, meu cunhado ele é policial, ele fala do perfil criminoso. Meu cunhado é policial, ele fala assim, cara, o policial ele tem um faro. A gente, na linguagem, né, a gente sabe quem é vagabundo, cara. Entende? Mas o vagabundo por si só, ele já não contenta do jeito que ele é. Ele tem um perfil criminoso. A estética dele. Jeito de andar, a postura. Jeito de andar, a postura, abre a boca, já era. Linguajar. Entende? Então ele já tem um perfil criminoso. Então a mulher do diabo, ela já tem um perfil. Qual é? Honesta. Qual é? Respeitosa. Qual é? Íntegra. Qual é? Séria. Nobre. Polida. Onde ela chega, os homens vão respeitar. Ela não vai ser desrespeitada. Ela vai ser tratada com equidade, justiça. Por quê? Ela tem uma postura. Então todo mundo que olha, respeita. Ela tem uma conduta elevada. Ela apresenta essa característica. Isso já vem da pessoa? Vem. Mas se o marido já lapidar, isso vai só melhor. Tem um ditado grego que falava isso, que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Um ditado grego. Grego. Ó. Como é que é? Fala, meu. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Ou seja, isso tem que estar não só no interior, mas atrelado ao exterior, a apresentação dela. É isso que eu quis dizer com a capa do livro. Exatamente, a apresentação pública dela. Isso aí que eu quis dizer do livro. A capa tem que falar a respeito do que tem no conteúdo. Entendeu? O conjunto não é dela. ser. Por exemplo, a mulher pode ser séria. Pode ser séria. Mas a forma de ela se apresentar não é adequada, mano. Não é adequada. Não é condizente. Você fala, tem alguma coisa errada. É igual um programa que tem no 11, né? Não sei se tem mais. O programa que tem no 11, não sei se tem mais, mas era um programa que tinha Esquadrão da Moda. Mulheres que trabalhavam, meu irmão, em banco, de fato tinha até uma postura e tal. Mas a forma de se vestir, meu irmão, reprovável. Que não impunha respeito algum em nada, em lugar nenhum. Mas era uma mulher que tinha família, respeito, marido, equidade. Mas a apresentação que ela expunha não era digna de respeito. Não apresentava ser uma mulher séria, íntegra, digna de respeito, nobre, um caráter inteiro. Então a esposa do diácono ela deve ser honesta. Pega essa referência, 1 Timóteo 2. A gente já está aí, só virar a folha um pouquinho. Alguém lê pra gente aí. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas. Opa, ao exterior, tá vendo? É, Continua. com modéstia e sobriedade. Não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tá vendo? Então fala de um interior que reflete no exterior. De um traje modesto, um traje honesto, um modesto. A forma de ela trabalhar o cabelo dela também, ele diz muito. Não com trança, ou seja, aquela mulher que tem o cabelo extravagante que quer chamar a atenção. Entende? Não pode fazer o cabelo? Não pode. Mas tem cabelos e cabelo. Por exemplo, eu pastorzão, vou pegar e vou botar esse cabelo que esse moleque faz aí, reflete cheio de bolinha. Convém, um cara de quase 40 anos? Não convém, irmão. Não convém. Aí você vê mulheres com 40, 50 anos querendo se sentir garotinha. Toda apertadinha, toda, como eu costumo dizer, toda danada, toda faceira. Convém? Não, a Bíblia diz aqui, ó. Do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou seja, cheio de joias, cheio de excesso, ou pérolas, ou vestido preciosos, na sua tradução está dispendioso. Dispendiosos, que é caro. Caro. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Honestidade, seriedade. 2 Coríntios 8, 21 diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, a esposa do diácono, a esposa do pastor, ela zela o que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante da sociedade, diante do que é
dos homens. Honestidade, seriedade. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então fala de uma conduta que é observada, não só o Deus que sonda mentes e corações, mas a sociedade também que observa. Então fala da nossa apresentação, que reflete o nosso coração, mas também a nossa apresentação honesta. O testemunho, né? Testemunho. Outra característica. Por que Paulo bota isso aqui, né? Não maldizente. Rapaz. O vocábulo grego, ele é pesado. O vocábulo grego é diabolos. Este versículo aqui em especial é o único lugar em que se traduz por maldizente ou acusador. Em 35 vezes esse vocábulo aparece traduzido por diabo. E maldizente, diabolos, que significa caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Então a esposa do diabo, ela não pode ter esse tipo de comportamento. Ser maldizente, caluniadora, fazer comentários maliciosos, munido de maldade, perversão, coisas de baixo calão, fazer falsas acusações. Irmão, o que a gente mais vê hoje em dia é falsa acusação. Falsa acusação. E isso vindo de uma mulher considerada mulher de Deus, é água e óleo, não se mistura. Não pode ser. Como é que pode uma mulher ser mulher de Deus e na boca dela via falsas acusações, comentários maliciosos, maldosos, segundas intenções, ou torcer algo que não é? Pegar uma verdade e torcer essa verdade, apresentando como uma mentira. Malícia, né? Malícia, maldade, prejudicar alguém, porque a maledicência, mano, ela prejudica alguém. Ela mexe no caráter de alguém. Ela derruba alguém. Mexe com a idoneidade de alguém. Então, a maledicência, você ser maldizente, é você apresentar características malignas. Isso é terrível. Isso não pode acontecer. E o mais terrível disso tudo é que alguém que tem essa característica, ou tem por estilo de vida ser assim, o destino dessa pessoa é a condenação. Como é que a Bíblia é séria quanto a isso? E está na mesma classe de pecados em que a gente cita aqui, vamos lá, 1 Coríntios 6,10, olha só o que Deus vai dizer. E a gente às vezes dá mais ênfase, né, em um do que em outro. 1 Coríntios 6,10 a 11. Paulo diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, ele vai pegando pesado, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os o quê? Maldizentes. Homem e mulher, maldizentes. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele vai completar assim, ó. E é o que alguns têm sido. Ele está escrevendo isso aqui para quem? Para quem que é essa carta aqui? Para a igreja, mano. Referencia-se para o mundo? Logicamente, claro. Mas o que ele quer dizer é que pessoas da comunidade da fé estavam tendo esse comportamento. Ele é o que alguns têm sido. De uma forma mais simples, a fofoca também se enquadra nesse termo maldizente? Sim, sim. Entendo que sim. Fofoca sim, porque a fofoca é uma não verdade sendo dita. Geralmente ela vai atingir alguém também. Vai atingir alguém também. Então isso é terrível, amado. Ele diz, e é o que alguns têm sido. Fala de essência, do ser. Aí ele diz,
mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a esposa do diácono jamais, amada, ela pode ter esse tipo de característica. E se porventura nós, como esposos, percebermos essa característica sendo manifestada, a primeira atitude é repreender. A primeira atitude é repreender. Porque é perigoso demais. Não, o café é sem açúcar. Entendeu, amados? Se perceber qualquer atitude, conduta, fala, você tem prova disso? Você sabe disso? Você passou esse problema? Não passei, mas é assim, sabe? Não, você passou? Não, isso daí é mentira. Ou não é a verdade completa. Porque ser maldizente também é apresentar a verdade que a pessoa diz ser dela. As pessoas sempre dizem assim, né? Tem a verdade da pessoa, a minha verdade tem a verdade. Então nós devemos saber qual é a verdade absoluta. Que na verdade que a pessoa disse, que de repente foi uma meia verdade, tem a verdade que eu vou apresentar e tem a verdade do fato. Do fato. Então a maledicência é algo terrível. Se percebermos, é passível de repreensão para a hora. Para a hora, porque é um caminho de perdição. Um caminho de perdição. Ela deve ser sóbria. Sóbria a gente pode definir como controlada, temperante, equilibrada. A esposa ela não deve ser uma mulher destemperada, desequilibrada, nervosa, esbaforida, não. A esposa do diácono ela deve apresentar uma vida equilibrada, moderada, ponderada no falar, no vestir, ser discreta, equilibrada, sóbria. Nós lemos lá em 1 Timóteo 2,9. Do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou com pérola, vestidos preciosos, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E esse texto para mim aqui é o ponto central. Qual? 1 Pedro 3, vamos lá, rapidinho. E é um texto tão maravilhoso, amado. Eu não sei como que ele se tornou um texto que trouxe tanta aversão a muitas pessoas, mas é um texto glorioso, glorioso, que ensina tantas verdades profundas que trazem equilíbrio a uma casa, um lar, uma família. E que se cada família, a esposa, marido, pegasse isso daqui e trazesse para si, os lares estariam melhor. Quem achou? Pode ler aí, por favor, vem. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. Continua? Continua. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Amém. Fazendo o bem. Esse dia eu vi uma reportagem, uma mulher concursada, acho que ela trabalha na prefeitura do Rio de Janeiro, né, na área da limpeza, e ela fez ali uma vitamina e deu para o marido com veneno, matou o cara. Uma briga, uma discussão, um desentendimento, chamou a reportagem. A Polícia Civil foi lá e prendeu a mulher. Oi? Apresentavam, né? Tem uma vida mais ou menos assim, depois a família começa a dar um discurso aqui, acolá, não, a gente tinha uma briga assim e tal, não sei o quê. No meio aqui está dizendo assim, ó, pelo porte do vosso durante. Acho que é um pouco diferente para mim. Ele está dizendo, semelhante, vós, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos,
para que também, se algum não obedece a palavra, pelo porte da sua mulher seja ganho sem palavra. Aí no 5 ele diz assim, né? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Que adorno que ele está querendo dizer? O de fora ou de dentro? Que adorno que ele quer dizer? Primeiro interior. Entende? Mas hoje, a sociedade moderna, as mulheres se preocupam mais em se ataviar externamente e não interiormente. É uma aparência, né? É uma aparência e não essência. Então fala do coração, do caráter da pessoa. Tito 2,12 diz assim, ensinando-nos, fala da graça que educa, que nos ensina, salva, mas também nos educa. Ensinando-nos que, renunciando a impiedades, concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Então, a esposa de um diácono ela é uma mulher sóbria, controlada, temperante, equilibrada. Ela não é aquela mulher histérica, grita, né? Não, equilibrada, centrada. A crise vem, ela também mantém a compostura. Não, a gente vai conseguir, pela fé, nós cremos em Deus. Vamos por esse caminho aqui. O que você acha? Podemos fazer isso? Já pensou nessa possibilidade? Ela não toma frente, ela vai dando pitacos ali, mas ela vai pegando feedback, vai agindo junto com ela. Aquela mulher temperante, sóbria, equilibrada. Hein, pastor? Fala. Fala um pouco mais desse texto aqui do 1 Pedro 3 aqui no começo, quando fala dessa sujeição de ser sujeito. Sim. Um pouco disso também se dá nesses tempos de hoje, até por conta dessa que nós estávamos falando no começo, dessa inversão de valores. São os valores. Que de a mulher agora ela tomar, não porque ela quer tomar, porque muitas vezes o homem deixa a mulher tomar a liderança, vamos dizer assim. Toma as rédeas da casa. Por isso que não é compreendido esse texto nesses tempos de hoje. Porque o sujeito aqui, eu penso que não é que o marido vai estar debaixo do pé, você vai ter que fazer isso, não é isso. É ser uma companheira. Então ali junto, do lado, para poder estar auxiliando. E o interessante que ele diz, né, lá assim, né, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem a palavra, pela conduta. Então fala que ela é sujeita a um cara que nem é convertido, mas a conduta dela é tão bíblica que pode chegar a esse ponto. Por que eu digo que pode? Porque lá em Coríntios Paulo também fala assim, como é que tu sabe que tu vai salvar o teu marido? Então, não é uma doutrina, não, se eu for, tem mulheres que têm crise com isso. Então, eu sou servo, eu sou santo, eu obedeço e tal. Meu marido se converte, tem 1 ano, 2, 10, e eu jejuo, eu faço. Não. Nosso papel é pregar, convencer o Espírito. E a pessoa atende o chamado. É ela que dá a resposta adequada a Deus. Não é eu que converto a minha mulher ou o meu filho. É o Espírito Santo que convence e ele vai dar a resposta, se sim ou se não, a graça de Deus. Então fala também de um reflexo. E essa questão da sujeição também, amados, ela parte também da postura inicial do marido que a gente apresentou no começo. Porque a esposa, ela não vai se sujeitar a um ogro, a um monstro, um cara grosso, um cara insensível, um cara que não dá atenção, mas um cara cortês, polido, educado, presta atenção, está sempre abastecendo, sempre suprindo. Como é que essa mulher vai sujeitar esse Se cara? aquelas 3 características que nós estávamos falando de protetor, intercessor, ela vai se sujeitar facilmente. facilmente, tem segurança. Pastor, agora deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Se há alguma interferência, porque eu conheço pessoas onde o homem é íntegro, mas a mulher é rixosa, é encrenqueira, é faladeira, é maldizente. Assim, você vê que a conduta do homem, ele segue direitinho, ele respeita, ele só não tem autoridade, muitas vezes. Né? Porque quando a mulher é rixosa, ele não quer muito se meter de querer questionar a mulher. Mas isso atrapalha o andamento de um diácono? Você acha que isso atrapalha? Muito. E isso pode impedir que ele venha praticar ou exercer a função? Né? Sim. Por exemplo, vamos pegar o comportamento maldizente. E de repente assim, vamos conjecturar que
ele foi consagrado ao diaconato e o pastor não analisou tanto, de repente a esposa não apresentou essas características, né? Ser rixosa e tal, submissa, e consagrou ele ao diaconato. Consagrou. E daqui a pouco começa a observar, o pastor começa a observar e tal, ou o próprio irmão já sabe, de repente vai conversar com o pastor, tem um problema com a minha esposa, assim, sabe? E vamos pegar só na questão do maldizente. A gente vai entrar aqui, amado, na questão do confiável. Ela deve ser fiel em tudo, digna de confiança. Deixa até o gatilho já. Até o gatilho. Porque tem assuntos que o pastor vai tratar com o diácono, que são assuntos sérios, ministeriais, fechados. Em alguns casos fica só entre ele e o diácono. Mas o diácono, ele tem uma esposa. E se a esposa dele apresentar essas características, não ser maldizente e fiel, que é a quarta característica, o que significa isso? Alguém digna de confiança. Supostamente ele confia na esposa. Ele vai compartilhar com ela a esposa. Eu conversei com o pastor, tem uma situação bem difícil lá na igreja, uma família X. A situação é assim, meu Deus do céu, que isso? Até uma conversa dessa no Porto do Sul, até por conta de estar até intercedendo também junto. Exatamente. Para lutar em intercessão junto. Não, por isso que a importância da família que está falando. Exatamente. Então, filho, a gente deve orar e tal, compartilhando isso com você, mas por favor, não preciso falar para você isso, mas é para ficar entre nós, não vou falar, não sei o quê. Irmão, tem gente que não tem cadeado na boca. Fica comichando, dando brubutalha na boca. E ela para do lado de alguém. Fulana. Não tem irmã? Não tem. Não fala com ninguém, não. Não fala com ninguém. Ó, assim, estão com um problema que, pelo amor de Deus, já era. pelo amor de Deus, isso não pode, mas é assim, meu irmão, acabou. Eu lembro. E aí o diabo que não brinca, tem os seus acertos, ele já percebe esse movimento. Amado, o diabo não é onipresente. O diabo não é onipresente. Mas o império das trevas é um império organizado. Ele envia demônios, acerta. Quando ele percebe vulnerabilidade, ele vai enviando os demônios para trabalhar. Quando ele percebe que tem uma conversa solta ali, ele vai fazer com que essa fofoca que envolve aquela pessoa ali chegue lá. E aquilo que ela começou com o pastor lá, que era para ser algo de gabinete, chegou lá. Como? Se eu falei com o pastor começou com o diácono com a esposa do diácono com a amiga dela para a outra para outra, e chegou na fulana. Isso vai comprometer o ofício dele. O pastor vai falar, eu não falei para ninguém. Eu só falei para ele. Irmão, olha só, por favor. Lembra daquela família? Lembra? Então, eu conversei com o irmão acerca disso. Irmão, está tendo um problema aí. Por quê? Aquele assunto que nós dois conversamos, ele se espalhou dentro da igreja. E eu falei só com o irmão conversou com alguém? Conversei então, irmão. Saiu daí. Irmão, dependendo da gravidade, no estado de pastor, eu não vou dizer que eu tiro do ofício, mas dou uma afastada. Por um tempo indeterminado, até as coisas se equilibrarem e eu percebi que é uma melhoria na vida dele. Chamar ele, a esposa, tratar e tal, conversar, dialogar para tentar trazer a ordem. E, irmãos, esse tipo de situação é travesseiro de pena em precipício. Tu vai abrir, vai estourar, tu vai conseguir juntar um bocado, mas vai ter muita pena solta. E não dá para recuperar, é quase irreparável. E aí a gente tem um texto de provérbio, que agora eu não vou lembrar, não sei se é 16:6 ou se é 16. Que 7 coisas ou 6 coisas o Senhor abomina. 6 coisas o Senhor abomina. A 7ª, ele odeia, abomina, só que semeia contenda entre os irmãos. Então a gente deve ter um cuidado muito grande devido a isso, diácono, porque isso pode comprometer a vocação e chamado do diácono. Então ele deve conhecer profundamente a sua esposa. Por isso se faz necessário o quê? Uma investigação profunda. O pastor tem que saber realmente quem ele está vocacionando, pela graça de quem chama é Deus, mas ele tem que saber quem ele está colocando para esse ofício. Conhecer a esposa, conversar com a esposa, a sociedade, família, parentela e tal, para ele se cercar o máximo de arcabouço bíblico
Para quando ele consagrar e falar, Senhor, eu fiz tudo que a tua palavra ordenou. Tudo que está descrito na tua palavra eu fiz. Agora ajuda esse teu filho. Ajuda esse meu irmão nessa vocação. Eu vejo as características da tua palavra descritas nele. Então unja ele com o teu espírito, que ele seja poderoso nessa função. Então a esposa do diácono, ela deve ser de total confiança, principalmente nesses assuntos. Ela deve ser uma boa ouvinte e discreta. Ouvir mais e falar menos, ou quase nada. Ou quase nada. É o que Tiago 19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ouvir mais e falar menos é a melhor coisa que alguém possa fazer. E uma coisa que eu tenho até por exemplo, como exemplo, tem coisas que eu fico sabendo, Daniela não tem que ficar envolvida em negócio de falar, não. Mas eu não falo nem para ela. Sim, claro. Não falo, não. Porque é um meio de eu resguardar ela. Exatamente. Até porque a mulher é mais emocional e o homem é mais racional. Exatamente. Acho que é aquela questão de uma só carne também, né? Sim. É a questão de uma só carne. Então, é o que o pastor me falou. Pela referência à mulher bíblica, aí você pode se abrir. Você pode dividir Não, que ela é uma tenha, ajudadora. Isso aí. não tendo, aí você se resguarda para Exatamente. poupar. Não, mas uma só carne pode ser usada para, ó, me ajude em oração. Eu quero te preservar, eu não posso te falar. Mas me ajude em oração. Porque realmente Tem situação que às vezes não convém, vamos dizer Não assim. convém nem falar. Então, aí É igual sim. como entra na questão, não, vamos orar. também. Acabou. Acabou. Não convém falar. Porque uma coisa a mulher vê em dado. Eu te conto tudo que você não pode me contar. Aí coloca o cara na sinuca de bico. Aí você fala assim, porque você é mulher e eu sou homem. O homem é introvertido, a mulher é extrovertida. É verdade. Tem coisa que é complicado, não é não. Igual como exemplo, uma parada que aconteceu aí. Bom, eu, tipo, se fosse uma coisa privada, eu não passaria para ela. Porque Sim. como que ficaria o emocional dela para que ela não quis? Entendeu? Não que eu não confio na minha esposa, eu confio. Mas eu não quero abalar o emocional. Às vezes quando eu ficar triste com a eu pessoa, resguardo chateada ela. com a pessoa, Até porque, irmãos, assim, fazer julgamento precipitado. por exemplo, a questão da maledicência, por exemplo, que ela fere com o caráter da pessoa, quando essa informação chega torcida em outra e a outra não ouve a outra parte, ela vai ficar com a informação que ela recebeu. E ela vai reagir de acordo com a informação que ela recebeu. E geralmente ela não vai procurar a pessoa envolvida para questionar aquilo ali, vai ficar Fazer naquilo um juízo ali. de valor Então, dependendo do que se ouviu, parcial. vai fazer juízo de valor parcial. Aí cria uma versão, cria uma falsa imagem daquilo que não é. E aí, como é que faz? Complicado. Então, a fidelidade deve ser a grife dessa mulher. Isso que deve ser. Fidelidade deve ser a grife. Ela deve falar só o necessário e ouvir o máximo que ela puder. Provérbios 31, 9 até o 12, no versículo 26, diz assim: fala da mulher virtuosa. Olha que característica tremenda. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a dos rubis. O coração do seu marido está nela confiado, ou seja, o marido confia nela de olhos fechados. Seu coração está nela confiado. E ela, nenhuma fazenda faltará. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria. Ela pouco fala, mas quando abre a boca, fala com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua, ou seja, ela não vai abrir a boca para falar mal algum. Ela ouviu algo estranho, mas ela não vai fazer o comentário jogando uma lenha naquela fogueira. Ela vai fazer o máximo para apagar aquele fogo. Ela vai para a base e ela vai para falar o bem. Ela inverte toda aquela circunstância. É a característica da esposa do diabo. Filhos. Vamos partir para os filhos. Versículo 12, nós lemos lá de 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos.
e as suas próprias casas. Nós vemos lá, né, a característica daquele que governa, é o que está à frente, é o que está sobre, é o superintendente, é o que preside, é o protetor, o guardião, o que ajuda, o que cuida, o que dá atenção e se ocupa em coisas honestas. Esse é o que governa bem. Ele governa bem quem? Seus filhos. Os seus filhos. Irmãos, esse aqui é o nosso grande desafio. Filho. Filho é o nosso grande desafio. Esposa já é um desafio violento. Mas filho, irmão, dependendo do caminho que ele vai seguindo, ele desequilibra toda a casa. Ele mexe no próprio casamento, o marido com a esposa com o marido. A esposa, de repente, apoia o marido não. Guerras de narrativa, cabo de guerra. Não conseguem remar juntos. Então, o filho na casa é um grande desafio. E para a fé, irmãos, é mais terrível ainda. Nós temos exemplos na Bíblia em que homens de Deus, cheios do Espírito Santo, tiveram famílias totalmente disfuncionais. Sacerdote Eli, os filhos dele faziam algazarras. Mas ok, Eli era omisso. Fraco. Mas do que falar de Samuel? Hein? Não, pastor, mas até preguei ontem, citei esse exemplo. Quando ele foi ungir o novo rei de Israel, ele viu Eliabe, alto, bonito, pomposo, postura de rei, mas não tinha coração de rei. Ou seja, falho, enganoso, natureza humana, ok. Ninguém é perfeito, só Cristo. Mas a Bíblia diz que os filhos dele também não andaram no caminho que andou seu pai Samuel. Então, por mais, amado, que a gente seja piedoso, idôneo, temente a Deus, invariavelmente isso pode acontecer. Deus nos guarde que não. Que nossos filhos cresçam no temor do Senhor e se convertam a Cristo. E sejam salvos pela graça e tementes ao Senhor e fiéis até a morte. E isso passa pela nossa administração da nossa casa. Se a gente de fato não gerenciar mais a nossa casa, nossos filhos, amado, eles vão ser alvo do diabo. E como que o diabo trabalha? Oferecendo pecado. Pecado é perdição. Então, quando se fala aqui que governe bem a sua casa e seus filhos, fala da gente dar essa devida atenção ao filho, que a gente hoje não dá pelo tempo. A gente praticamente, quando eu digo de maneira geral, né? A gente de maneira geral, nós viemos de uma geração que tivemos restrições de muita coisa. E como pela graça a gente começou a ter uma condição melhor do que a geração passada, boa parte da paternidade se tornou uma paternidade do dar. Eu vou oferecer tudo que eu não tive. E não requereu nada dessa geração. Então é uma geração que recebe tudo de graça, mas também não oferece nada. É uma geração insensível, uma geração distante, uma geração incompreensível, uma geração estressada. A gente está falando de uma geração depressiva, confusa, que não sabe para onde vai nem quem é. São os nossos filhos. E às vezes, amado, quando começa a crescer, a gente já fica naquela apreensão. Bate 15, estou falando que meu filho está com 16 anos, mano. Bate 15, 16, a gente fala. E eu ensino, educo, culto doméstico, direto, palavra e tal. A gente fala, será quando que ele vai receber a Cristo? Quando que ele vai se arrepender? Quando que ele vai se batizar? Quando? E a gente vai vendo, o tempo vai passando, e aquilo não vai acontecendo, e tal. Começa a bater uma ansiedade. Se a gente não tiver a sabedoria de equilibrar, de administrar bem isso daí, a gente fica perdido em nós mesmos. E achando, aonde que eu errei? Lembra que eu falei no começo? Irmão, a gente não tem a capacidade de mudar ninguém. O nosso papel é educar, ensinar, orientar e amar. Independente de qualquer coisa. Amar. Agora, os nossos filhos, amado, eles devem ser prioridade para que, se porventura crescerem e não quiserem trilhar o caminho da salvação, foi por opção, escolha. Mas lhes foi apresentado o caminho da salvação, o caminho da graça. Cabe a eles escolherem. 1 Timóteo 3,4 diz assim, que governem bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Entende? E aqui, interessante, que em nenhum momento aqui do texto, e é isso
que deve trazer paz para pais que de repente estão nesse momento. Muitas pessoas viveram esse tipo de crise, de que é filho de pastor, é filho de diabo, ainda não se batizou, é assim, é assado e tal. O texto em nenhum momento diz que o filho de pastor, o filho de diabo vai ser salvo. Diz que tem os seus filhos em sujeição, submissos. Fala, ontem o culto falou parcialmente sobre isso. Lá em Ezequiel 18, o Amorim trouxe uma palavra, foi uma bênção em relação a isso, né? Da igreja, falando justamente da responsabilidade que era pessoal. Por melhor que a gente ensine, né? Ou por pior que a gente ensine, né? A responsabilidade vai ser deles. Quando eles chegarem à idade do entendimento, né? A maturidade, eles vão fazer as próprias escolhas, não tem jeito. As próprias decisões. A gente só escolhe por eles enquanto eles são pequeninos, enquanto são crianças, até ali os 12, 14 anos. Dali eles já têm que, né, já vão passar a escolher algumas coisas por si mesmos. Porque é ter os filhos em sujeição. Porque de repente o filho não se converteu, mas é um excelente filho. Pô. É um filho que não levanta a voz para o pai, é obediente, ajuda, ou ajuda pouco, mas não é aquele filho que não dá problema. Aquele filho que não dá problema. Mas é claro que o nosso desejo é que ele se converta e seja salvo, logicamente. Entende? Agora, vamos para o extremo. Um filho também, irmãos, que tem o comportamento de Belial já causa uma certa dificuldade. Uma certa dificuldade. Nesse caso, as escrituras não apresentam tanto elemento que possa censurar o chamado, o ofício, a vocação. Não apresenta tantos elementos. Mas que pode trazer muita dificuldade, vai trazer dificuldade. Um filho muito insubmisso, muito rebelde, pode trazer muitos danos. Mas assim como o Júnior lhe perguntou com relação à esposa, que a gente chora, aquela coisa toda, se impediu ou não. Agora trazendo para o filho também. Você está dizendo que isso então não impede da pessoa ser um pastor, exercer a função. Sim. Então, eu estou falando, dependendo da característica, da conduta do filho, a Bíblia não apresenta tantos elementos. Trouxe aqui, por exemplo, Eli, Samuel, Davi. Mas já no Novo Testamento a gente não tem nem referência sobre isso. A gente tem essa referência aqui. Dos filhos estarem sob sujeição, ou seja, obedientes, né? Serem ali gerenciados de maneira submissa ao seu pai. Mas alguém que tem um comportamento extremamente rebelde, por exemplo, vamos pegar assim, amado, um moleque traficante, bandido, filho de pastor, filho de diabo, não vai trazer uma certa dificuldade? Como é que a comunidade da fé vai enxergar esse diabo? Vai ensinar um casal de falar de um filho de alguém, sendo que o filho dele está doido, perdido, com arma, com fuzil. O nego descobriu que esse moleque já matou alguém. Mas uma observação. A criança, ela tem uma certa idade para o cuidado do pai. Se o filho ele cresceu, já criou maioridade, e ele, por opção, ele quis levar uma vida errada, foi a opção dele, o pai ensinou. Opção dele. Por isso que eu falo, não tem elementos para censurar. Causa dificuldade. Mas mesmo assim não causa essa dificuldade. Causa essa dificuldade. Já com 20 anos, 30 anos. Mas causa essa dificuldade. É a questão do filho que ainda mora e o que não mora. Essas questões. A palavra fala, ensina o caminho que o filho deve andar. Você sendo pastor, sendo diácono, você ensinou. Se ele vai seguir, outra questão. Hoje em dia temos a questão também dos filhos, né, de relacionamentos anteriores à conversão. Às vezes a pessoa antes de se converter teve um relacionamento, gerou um filho. Sim. Esse filho ele não está debaixo da mesma sugestão ali, porque ele não está sendo criado com a presença do pai. Sim, né? sim. Porque o pai ser presente e ir nos finais de semana é uma coisa, é bom, mas o correto é aquele pai que está todos os dias em casa, né? Que está dando o exemplo, né? E a distância não permite isso. Né? Então tem essas questões hoje em dia também. E também um exemplo aqui, Samuel foi um exemplo de Giovanni. Os filhos dele deixaram a desejar. Um dos exemplos, irmão Davi. Deixa eu fazer posso dar tempo de fazer uma colocação? Dá tempo? Estou com vocês, irmão. Ficando engatando. Até terminar o conteúdo a gente vai. A gente vê que
quando a Bíblia ela dá essas diretrizes para a gente, a importância de você iniciar desde de novo, né? Você saber escolher a sua esposa, né? Começa por aí. Né? Porque aqui eu não tive essa oportunidade. Uhum. Né? Conheci minha esposa na gandaia e fica mais difícil ainda de você, né? Até você se colocar nos trilhos. Manobrar isso daí. Exatamente. Então, quando a gente tem, eu tenho 3 filhos, o mais velho eu batia nele, xingava, gritava, né? Botava de joelho. Não, os outros 2 não. Você vê que a personalidade é diferente dos 3 ali. Os meus 2 mais novos eu sempre conversei. E aí, com tudo que a gente vai vivendo, e é isso que eu sempre falo para o pastor Jorge, a gente tem muito cuidado, né, com os nossos filhos. Deuteronômio, ele diz assim, Deuteronômio 6,6. Sim, opa, esse texto aí é o básico. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na sua mão e te serão por faixa na tua testa. E escreverás nos batentes das portas da tua casa. Escrever no batente, da porta para dentro, palavra, ensinamento, exortação. Falou de vida aí, ó. Conversa. Ao deitar, ao levantar, no dia, ou seja. Aí é o que o Jefferson falou, a convivência. E hoje a gente vive num dia materialista. É o que o senhor falou. A gente quer dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Né? E a gente corre atrás daquilo que a gente não teve e abandona o principal. E Salomão disse que tudo isso é verdade. Né? Então, assim, eu acho que muitos cristãos, inclusive eu, a gente peca muito nisso de querer buscar dar o melhor, que os nossos filhos ficam tanto tempo no colégio, tanto tempo com o vizinho que está tomando conta, a gente fica, o pai, né? Fica pouco comigo com os seus filhos. A fração mínima quase, se né? E isso, por isso até que os pais levavam seus filhos para trabalhar com eles, né? Naquela época. Do lado ali, não, mas sempre de olho. E por mais que não gostasse, meu irmão, estava lá. Exatamente. Eu estava pensando sobre isso. Eu aprendi a profissão do meu pai porque a nossa geração, vamos trazer para mais antes, a gente tinha, eu falo por mim, eu tinha meu pai como exemplo. Eu falava quando cresceu, eu queria ser assim, igual meu pai, do jeito que ele tratava a família, cuidava da família, aquela coisa toda. E essa geração mais nossa, mais atrás, a gente, tanto é que, você falou, tu ia junto com o pai, ainda que não queria, mas tu ia, mas eu ia porque eu queria. Eu aprendi. Agora o pastor resumiu bem essa geração de hoje. Porque entra nessa questão do erro que nós agora, como pais agora, a gente tem cometido. A geração que dá tudo o que tem, mas a gente não é retribuído da mesma forma. Não é querido deles. Não é querido da mesma forma como... Olha, eu vou dizer mais, hein? Eu assisti o vídeo da aula passada, ontem eu conversei com o pastor Jorge, e tudo que eu tenho aprendido, mano, tem me descaracterizado como diácono. Eu vim hoje disposto a entregar o diaconato por causa de tudo que tem sido falado. E um amigo falou, Júnior, não é dessa maneira, calma. Tem famílias que estão numa situação pior vendo de uma aparência. Então assim, eu vou tentar ao máximo me enquadrar em tudo que está. Porque eu não vivo de aparência. Ninguém deve. Eu não vivo de. Eu falo com a minha esposa, quando a gente brigar, eu nem vou para a igreja. Eu não vou fazer carinha de família da margarina, não, para fazer margarina. Eu não vou ficar sorrindo, não sei fazer isso não. Então eu nem vou. Né? Então, é muito difícil, né? É prazeroso. Desafiador, porque, meu irmão, é difícil demais você estar de acordo. E é importante, assim, é com esforço, né? É com esforço. Isso que o irmão falou, assim, eu me vi agora alguns anos atrás, quando eu ainda congregava em outra igreja, que eu
comecei através de examinar das escrituras, ver alguns problemas, e eu, por mim mesmo, eu comecei a me afastar da função de obreiro na igreja, porque eu estava vendo ali, lógico, né, o desviar bíblico, né, da congregação. E o pastor ele falou, não, pode dar assistência, você é obreiro, pode ir lá, pode orar, pode abrir o culto, pode fazer louvor. E eu falei, não tem como, né, a gente não estando bem exercer a função. A gente tem que realmente viver para poder a gente ir lá e desempenhar a função que Deus nos deu. A gente tem que viver aquilo. Então, a gente sendo sincero, o Senhor vai capacitando, Ele vai qualificando. Eu aprendi, acho que na aula passada, que teve um que não apanhou. Essa aqui está sendo light. Tá na aula. A aula passada, eu acho que teve um que não apanhou, na realidade é essa. Entendeu? Porque apanhar não fala como sentido, não, aprendizagem, que você tem falhado em alguma coisa. Né? Quem é perfeito? Ninguém. Né? A gente está aqui em busca da perfeição, e a perfeição é Cristo. Né? Então, assim, agora há muitas coisas que a gente precisa se enquadrar, né? Mas também não podemos abandonar. Como eu disse aqui, amado, eu falei, minha esposa hoje me cobrou, ela falou, Ricardo, já tem um tempo que a gente não faz o culto doméstico. E aí, irmão, a gente vai negligenciando algumas coisinhas e tal. E o bom do casamento é isso, que às vezes você dá uma flochada aqui e acolá, a esposa vai tirando o cara com ele. E o cara vai se posicionando, vai se adequando e vai voltando ali da onde não deveria ter saído. Então, a perfeição não é. Agora, uma coisa é eu abandonar o correto e começar a trilhar um caminho do errado. Entre aspas, por covardia. Não é possível, é impossível. Irmão, se está escrito, é possível. Agora, o que compete ao outro não tem como eu dominar. Agora, a mim, sim. Entende? Outro ponto aqui que eu coloquei, que eu acho interessante, que a gente também deve ter isso por equilíbrio, o pai também, por começar a ter uma compreensão e não querer entrar por esse caminho que o Diácono Júnior apresentou, de querer apresentar uma família da margarina, começar a se tornar um carrasco dentro da casa. Não, porque tem que ser assim, porque é assado, a gente é família, eu sou diácono da igreja, eu sou pastor da igreja. Irmão, isso daí mata qualquer família. Não foi a vida inteira, quer ser agora? Exatamente. E aí faz com que o filho olhe para aquele pai e enxergue Deus assim. E ele toma versão da igreja de Deus por causa do pai. O pai, ele começa a se tornar um lobo, um carrasco dentro da própria casa, mas dentro da igreja ele é um cordeiro. É manso, educado, cortês, polido, doce, atencioso, amoroso, por todo mundo da igreja. Chega em casa, monstro. Posso dar um exemplo bem de vida disso daí? Um amigo meu do trabalho, né, antes de eu ir para a reserva no quartel, ele passou muitos anos da vida dele embarcado. E ele tinha a preferência por estar em navios que viajavam bastante. E ficou um tempo a mais, até ao invés de, na época, se aposentar, né, ir para a reserva com 30 anos, né, optou por ficar mais 2 anos. A desculpa era uma pequena gratificação que tinha, que ele ficava aqueles 2 anos a mais. E quando ele voltou para casa, né, quando ele literalmente se aposentou, né, foi para a reserva, ele começou a ter problemas familiares. E numa conversa ele falou, poxa, tá chato lá em casa, tá difícil, que eu falo, minhas filhas não escutam, eu quero de um jeito, minha mulher quer de outro, e poxa, todo mundo, né, que cada um quer acordar num horário diferente, e é mais ou menos isso. Ele ficou ali 32 anos ali, ausente, porque viajava muito, e depois quando ele passou a estar em casa, queria impor regras e disciplinas da forma que ele vivia no quartel, isso não serviu, porque enquanto ele estava viajando, lógico, voltava de uma viagem, tinha ali aquela uma semana, 2 ali que... Era o melhor pai do mundo, Era irmão. o melhor pai do mundo, só passeio. Papai é legal, shopping, restaurante, presente. Aí fica ausente de novo, né? Aí, dali não, quando a presença foi uma presença real, ele viu também a realidade, que cada uma das filhas tinha uma personalidade, a esposa tinha o ritmo dela, né, que não era aquele mesmo ritmo que ele via nos períodos que estava em casa, e isso gerou uma dificuldade. Então, como o pastor falou, não é quando a gente recebe uma função
ou quando a gente se converte, que a gente vai querer jogar tudo isso em cima da família de uma vez só. Né? Tem que ter a Vai sabedoria. causar atrito. Exatamente. A sabedoria vai colocar cada coisa no seu lugar e no seu tempo. É necessário ter equilíbrio em tudo. Né? Quando teve aquele boom da Petrobras, eu falei, pô, cara, eu vou fazer alguns cursos aí para ver se eu ingresso nesse caminho profissional aí. Eu fiz o curso de mecânica industrial e tal, conheci algumas pessoas, a galera já ia começar a me enviar meu currículo e de repente ver se eu começasse a trabalhar. Só o que apareceu foi trabalho embarcado. Quando eu vi, eu falei, pô, 15 dias longe da nega, ou 14 dias, dependendo, voltar. Vou ver o meu garoto crescendo sem eu, indo para a escola, daqui a pouco eu volto, já está em 5 meses fora. Pô, eu falei, cara, 5 meses fora, ó que doideira, dá para mim não, pô. Dá não. É que organizar aquilo que ele abandonou. Quando eu comecei a equalizar valores, eu falei, cara, será que vale? Cara? Não, mas daqui a tanto tempo profissional você está ganhando X assim, eu falei, cara, nem dá dinheiro não, meu irmão. Nem dá dinheiro não. E eu não optei, porque eu entendo que qualidade de tempo, amado, não tem preço. Qualidade de tempo com a família não tem preço. E nós temos esse equilíbrio de não sermos o carrasco da nossa família, a gente tem que ter muito isso bem intrínseco dentro de nós, para a gente não se tornar essa pessoa que é amoroso com todo mundo, no trabalho, na igreja, mas dentro de casa é aquela pessoa. Eu falo isso para minha esposa e falo isso para as pessoas, eu falo, estou pastor, mas eu não sou pastor da minha esposa, não, você é educada, não estou dizendo isso, estou falando que eu sou o marido dela, e eu não quero que a minha esposa seja missionária, pastora, não, só quero que ela seja minha esposa, e mais nada. Ah, não, porque a esposa de pastor tem que pregar, tem que ensinar, tem que orar, tem que fazer. Aonde está escrito isso? Me diz. Aonde? Me diz. Diz que ela tem que ser uma serva, sim, sabe? Mas as pessoas ficam referenciando e às vezes até cobrando, onde a pessoa não tem aquela característica, não tem aquela vocação. Não tem, irmão. E o marido, na sua vez, ele tem que fazer o quê? Proteger. Filha, fica tranquilo. É uma exigência que você não é para você. Eu não quero que você seja missionário, quero que você seja minha esposa, minha mulher, mais nada. E nem ninguém. Que penso, vou pensar. Paciência. Eu sei quem você é, eu convivo com você. Então, para mim, isso basta. Tá? Igual em relação aos filhos também. A gente não pode ser, né, o diácono do filho, o pastor do filho, o amigo do filho, como muitos filhos hoje em dia querem. Eu quero que meu pai seja meu amigo. Não, nós somos pai. Meu amigo. Vai ter momento que o pai vai ser amigo, vai ter momento que o pai vai ser aquele que bota de castigo. Né? Então o pai vai buscar o equilíbrio para cada momento do seu filho, assim como busca para cada momento da sua esposa. Exatamente. Então, irmãos, é o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio daquele que governa bem a sua casa. Eu amo quando Josué ele diz lá para o povo, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, os deuses da morrendo, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Como quem diz, se a minha parentela, se a sociedade, eu não quero nem saber. Vocês fazem a escolha de vocês. Minha casa, a gente sem um Deus a servir. Ou seja, ele administrava bem. Então, ter esse equilíbrio é essencial, porque às vezes, irmão, a gente se torna, pode enveredar por esse caminho. Eu conheço o irmão, às vezes eu falo com ele e tal. Ele é um irmão muito, aquele cara linha dura, às vezes não tem ponto de equilíbrio em determinados ambientes, exigente demais, irmão, isso mata, filho, isso mata, filho. A Bíblia diz assim, Efésios 6,4, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não provocar ele é ficar nesse excesso de cobrança. Se na primeira oportunidade que tiver, vai pular fora, vai pular fora, irmão. Um irmão da igreja onde eu congregava, que ele chegava às vezes a levar o filho para o banheiro da igreja para bater no menino no banheiro da igreja. Aí, dizendo que o filho dele realmente era uma criança agitada. Sim. Mas era uma criança. Ele chegava a bater no menino no banheiro da igreja, dava para ouvir, que ele estava passando próximo, ouvia. Aí, como que vai ser a mente desse garoto daqui a um tempo? Quais as lembranças que ele vai ter do ambiente da igreja? E às vezes a igreja não tem nada a ver com aquilo. É o pai.
tem um texto aqui que eu coloquei, a gente estava até debatendo esse assunto aqui, que fala de até onde, né, o filho pode ir comprometer. Agora que chegou aqui esse texto. É Tito 1,6 fala também da característica pastoral, né? Mas se enquadra bem. Ele vai dizer assim, ó, aquele que foi repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, é uma característica... Esses fiéis, na fé, na minha tradução está cristãos. Cristãos, qual tradução é essa? Inteligente. Tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Insubmissão. Você está com o estranho aberto aí, Fernando? Ele está falando às vezes presbítero, né? Versículo 5, presbítero. Filhos fiéis, Está com o estranho aberto aí? Dá uma brincada aí nessa palavra para você. Qual é o subordinado? No 6? não sei. Tito 1,6, ali, ó, marido de uma só mulher que tenha filhos fiéis. Essa palavra aí. Filhos fiéis, Ricardo fiéis. Transformar, confiar. Fidelidade. Reduzir o fio, fiéis está reduzir o fio, estirar, puxar, filar, queirar, fazer arame, outra coisa, não está batendo aqui. Fiéis não está batendo aqui não. Não? Filhos fiéis não está batendo aqui não. Não botei o grego aqui não, essa palavra aí não. Aqui nessa versão está assim, aquele que for irrepreensível, marido de uma esposa, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de tumulto ou insubordinação. Acusado de quê? Tumulto ou insubordinação. Eu até usei um exemplo, né? Imagina, um garoto, um filho de um pastor, ele matou alguém. Né? Eu usei um exemplo drástico. Deixa eu ver aqui se eu acho que eu estou rapidinho. Tem uma conotação relacionada à fé. Que é o grego aqui, pistos. Verdadeiro, fiel, de pessoas que mostram-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos, no desempenho de obrigações oficiais. Alguém que se manteve a fé lá no final que vai dar essa condição. Mas basicamente é submisso. Obediente. Não está falando de salvação, submissão. Aquela questão que você falou, ainda que não seja cristão, mas ele é obediente, ele não causa problema. Eu posso comprometer o digno de confiança, aquilo que se pode confiar, persuadido facilmente o filho, ou seja, o pai consegue orientar ele, ele aceita. É submissão mesmo. Veja que algumas traduções também ela pode nos induzir a uma situação também delicada. Aqui, quando fala de subordinação, que a versão diferente está falando de ato de indisciplina. Disciplina tentativa de subversa, revolta. Isso. A dissolução aqui, seja uma coisa que se tem filho fiéis, que não possa ser usada de dissolução. Ele dá um exemplo aqui do filho pródigo, que abandonou a casa do pai, né, e foi viver uma vida dissoluta, né? Longe de Deus. Né? Exatamente. Amados, e aqui chegando já quase que no nosso final, eu fiz questão de abordar aqui, eu abordei também na aula passada, mas o relacionamento do diácono com o pastor. Isso aqui eu julgo também muito importante, porque o pastor, por mais que ele tenha uma capacidade de pregar, de ensinar, de discipular, ele não é Deus. Né? Ele não é Deus, ele é não perfeito. E mais, ele não consegue ter uma observação muito analítica de tudo e de todos. Por isso que ele não trabalha sozinho. E o diácono é esse braço, o diácono é esse olho, o diácono é essas mãos.
que auxilia o pastor nessa labuta. Então, esse relacionamento ele deve ser unido, muito baseado no respeito, na confiança, na transparência, na honestidade, no reconhecimento, na admiração, na submissão, tudo em contexto espiritual, para que ambos possam andar juntos para fazer o reino de Deus avançar. É necessário ter uma sinergia muito boa. Lembra do que eu disse? Não significa que de repente vai ser aquela amizade de estar enfornado na casa um do outro. Não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. Mas tem uma relação de confiança. Tem uma relação de que o pastor pode chegar para o diácono dele e se abrir. O diácono pode chegar para o pastor dele e se abrir. Pastor, estou assim, sabe? Minha casa está desse jeito, está disso. Não estou bem, não estou legal. Eu vou ficar até um tempo ausente, se o senhor puder ir lá, me ajuda. Ok. Agora, como o Júnior falou, irmão, eu não tenho cara de margarina não, de família feliz não. Então quando eu não estou feliz, eu nem venho. Mas dentro da relação de confiança, dependendo do que for, ele vai para o pastor dele e diz, pastor, isso é uma coisa básica, está entre aspas controlado, mas não me sinto bem para estar no culto hoje. Pega um irmão para me substituir aí e tal, na minha função. Acabou. Ou pode estar presente, mas não assistir naquele dia. Não assistir naquele dia. Não dar assistência aos demais. Exatamente. Então, então isso faz, primeiro, uma relação humanista, mano. A gente não é robô, nem tão pouco, ainda estamos glorificados. Estamos no caminho da santificação para atingir a santidade, estado. Então isso passa por essa relação, amado, de submissão, de respeito, de aliança, desde que o pastor se enquadre nas atribuições descritas nas Escrituras. Então o diácono deve ser um verdadeiro conselheiro, amado, parceiro, conselheiro, alguém que vai trazer à luz aquilo que de repente ele não está se atentando. Eu lembro que eu botei aqui o exemplo, por exemplo, de Moisés, Davi. Moisés era o grande Moisés, mas ele achava que estava fazendo bem, mas o Jetro, o sogro dele, olhou. Peraí, Moisés, isso que tu fazes não é bom. Êxodo 12. Você está atraindo a atenção do povo só para você. Você está atendendo todo mundo. Isso que tu fala é bom, não. vai se afadigar, vai morrer. Tu vai se afadigar. Escolha dentre os homens fiéis, capazes, homens de verdade, e distribua de 1.000, 100, para que eles façam. Coisa mais pesada eles vão trazer até você. Mas tem coisas que eles podem fazer, eles são capazes. Mas o cara quer fazer tudo, atrair tudo e todos. Não precisa. Davi tinha Aitofel e Hussai. Ele tinha como conselheiro e amigo. O texto diz, como referência, 1 Crônica 27:33, Moisés, Êxodo 18, do 12 a 27. Então Davi tinha esses conselheiros, amigos que falavam a verdade para Davi. Fora o profeta, Natã, que não teve medo de falar, cara, tu está em pecado. Imagina, chegar nessa condição, do diácono chegar ao pastor, todo respeito, podemos conversar? Sim. Então, pastor, a conversa não é fácil, mas eu tenho elementos e aconteceu isso. Eu falo isso para o bem do irmão, mas o pastor se encontra em pecado. Ué, se tiver humildade, vai reconhecer, mano. Vai reconhecer. Da mesma forma, o pastor também chegar para o diácono, amado, preciso conversar contigo. Por quê? Não, eu tive isso por informação. Procede. E se não proceder, vou fazer uma cariação, vou trazer a pessoa que falou para a gente acarear. Mas eu preciso saber de você. Você é meu diácono, você é meu irmão Cristo. Eu não quero omissão, não quero mentir, eu quero verdade. Procede. Não, procede, pastor. Procede, o que aconteceu. E tratado. Então essa relação de ajuda, de orientação, de conselho, ela deve acontecer entre nós, amado. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Provérbios 12:15: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido a conselhos, sábio é. Ou seja, é um pastor que não quer ouvir ninguém, quer fazer tudo da maneira dele, do jeito dele. Ele não pede orientação a nada nem ninguém, sai fazendo e todo mundo tem que aceitar. Não. Irmãos, estou pensando nisso, naquilo, o que vocês acham? Pensando dessa maneira e tal. Aí um irmão dá uma luz, o outro dá uma outra luz, o outro dá um conselho, e aquilo vai se formando uma ideia melhor e maior daquilo que ele pensou.
Mas ele passou, ele simplesmente chegou e vai ser assim, assado, e ponto final. Multidão de conselho. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então isso fala de uma vida solidária, de uma aliança, de alguém que tem a sensibilidade de perceber. Irmãos, eu lembro até hoje, uma vez eu entrei na igreja, lá em Magé, e eu entrei, eu estava bem abatido, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, não parou, não, pode falar. O senhor não está bem não, né? Pô, eu falei, caramba. Eu falei, como assim? Não, o senhor não está legal hoje não. Mas no que sentido está falando? Não, você está bem para baixo, está meio sensato, tudo bem? Realmente não está nada bem não. Tá isso assim, assado, isso aqui é escuro, está tranquilo, vai passar, tá. Sensibilidade. Ela olhou nos meus olhos, ela viu, ela percebeu. Então, nós devemos ter essa sensibilidade, amados. E entrando aqui na minha conclusão, meus irmãos, a recompensa do diabo. O diabo tem recompensa? Tem. No texto áureo que nós estamos estudando, 1 Timóteo 3:13 diz: os que servirem bem como diáconos, olha que terrível, né, mano? Os que servirem bem. Não é de qualquer maneira. Deus não aceita a minha tadinha. Os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a madeira vai ser honrada por Deus. Ele vai ser reconhecido por Deus. Ele será galardoado por Deus. João 12:26 diz: se alguém me serve, disse Jesus, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ele será honrado por Deus. Irmão, outra coisa que eu passo para os irmãos aqui. Por mais que o vosso pastor possa ser um bom pastor, amigo, de repente ele pode te frustrar. De repente ele não vai nem recompensar ou reconhecer o seu serviço. Mas tem um que não vai esquecer não, dele é desse. Então, por mais que você possa pensar isso, passar na sua mente, de que, poxa, estou me doando na igreja, estou me doando no ministério, estou me integrando, sou pontual, chego cedo, exerço a minha função, colaboro, ajudo, contribuo. O pastor nunca me deu uma moral de nada, nunca nem obrigado. Meu irmão, você é um excelente obreiro, você é um excelente diácono, você exerce seu diaconato com fidelidade, você honra a Deus com a tua vida. Uma vez eu falei para Fernando, não sei se você vai lembrar, eu falei: Fernando, você é melhor obreiro do que eu fui na minha vida. Você é um obreiro terrível. Eu não fui nem 10% do que você é como obreiro. Porque eu sei. Então, por mais que o seu pastor nunca te dê um elogio ou te reconheça como nada, Deus te honrará. Deus honrará, amado, aquele que exerce o diaconato bem, como ele disse, bem. A recompensa do diácono é ser honrado por Deus. Ele pagará, amado. Deus não deve nada para ninguém. Deus tem plena consciência disso, de que aquilo que nós fazemos para Ele é para a glória dele. E Ele, de fato, nos retribuirá. 2 de João 1,8 diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E aquele que labuta no ofício diaconal, certamente ele será galardoado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o modelo de diácono perfeito, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fala, Cristo. Assim, eu entendo que a pessoa tem que ser verdadeira, né? Tanto o pastor como o diácono, como o diácono como o pastor. Ser verdadeiro, ser amigo, não fala jogador, e sim falar a verdade. Então, da mesma forma, o pastor também cobrar, né? O pastor precisa cobrar também, porque às vezes passa despercebido.
Entendeu? E às vezes o cara também acaba se relaxando. Né? Então, assim. Ficando um pouquinho acomodado e tal. Isso aí. Então, assim, o pastor tem que falar com firmeza e não pedir palavra. Meu irmão, senta aqui, vamos conversar. Sim. E a pessoa tem que ser, primeiramente, tem que, na aula passada, né? Tem que ter caráter, né? Que requer caráter também, de saber entender que aquilo ali é bem para ele mesmo, né? E até então, e ser amigo um do outro. Acho que o amigo, ele vai falar o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir, ele vai falar para você. Então, já está falando, a recompensa que o Senhor vai nos dar é de você não mentir, é de você falar a verdade, é de você ser amigo, é de você sentar, conversar e não bajular, né? Então, assim, acho assim, que tem uma transparência muito boa, grande, uma relação de transparência, de honestidade muito grande. É isso aí, viu uma coisa errada, sentar, conversar, chamar atenção, assim, chamar atenção mas chamar Na atenção. conversa, irmão, na conversa, na maturidade. Eu acho que uma transparência, uma amizade, tem que ter isso, tem que ter. Porque senão fica uma coisa muito vaga. Claro, irmão. Por exemplo, imagina Moisés sendo exortado pelo sogro. Mas o sogro de Moisés não era qualquer um. Se você ver versículos anteriores, ele era alguém que temia Deus, oferecia sacrifício a Deus, e pessoas cultuavam o Senhor junto com ele. Mas ele, entre aspas, não era ninguém na fila do pão. E quando ele observou, tinha um montão de gente lá. Josué já estava lá. Tudo bem, Josué é um bom obreiro de Moisés. Mas por que Josué não falou? Ele estava ali. Quem estava junto, quem entrou junto com Josué na terra prometida? Caleb. Estava lá, pô. Por que não falou? O sogro dele falou. Agora, Moisés poderia não aceitar bem, mas ele teve maturidade de aceitar aquela orientação, aquele conselho. O sogro falou, o que tu fazes não é bom. Pô, imagina, caramba, que? Pô, mas eu estou entregando para eles o que Deus está me falando. Mas do jeito que você está fazendo não está legal não. Está certo não. Então é maturidade de saber ouvir o sim, o não, a aprovação ou a reprovação. Né, amados? Vamos? Glória a Deus. Papai permitindo, semana que vem a gente encerra a glória do Eterno, esse período que eu confesso que tenho me sentido muito honrado de estar com os irmãos aqui e aprendendo profundamente, amado, com os irmãos, e isso contribui demais para o reino. Eu gosto muito de trabalhar com essa forma de falar, ouvir, dessa troca, dessa dinâmica, dessa ponderação, desse questionamento. Eu gosto muito dessa troca. A gente aprende muito junto. Depois, hein, pastor, a gente podia estar aqui pensando nisso. Eu sei que o tempo ele é corrido, o ano também já se findando também. Mais para frente a gente fazer pegar um sábado e reunir os varões da igreja, para o senhor passar os 3 tópicos, o primeiro de semana passada, os 4 no caso, mas tudo num dia só, se possível for. Mas não só o obreiro, o diácono, não. Os valores aqui também, quem quiser também, né? A gente chamar, independente mesmo, se vai ser ou não vai ser. Eu não estou dizendo que chamando para você ser diácono, sobre nada disso. Mas para ouvir essas orientações que a gente está tendo. Eu falo a gente porque para mim está sendo de muita valia também, entendeu? Não é por causa de estar na condição do pastor que não, para mim não preciso não. Eu faço vi semana passada no serviço, falei, mas eu faço questão de estar junto, também participando também, de aprendendo cada vez mais. Para a gente pegar, chamar mesmo os irmãos, os varões da igreja, para a gente reunir, sei lá, para frente agora, devido ao final do ano agora, a gente pegar isso e passar isso para os varões todos da igreja, daqueles que puderem, né? Sim. A gente reunir um dia para a gente poder estar passando essas 4 aulas para a gente fazer um dia só para a gente poder estar passando para a igreja. Vamos pensar nessa ideia. Porque vai ser de muita valia, eu penso nessa maneira. Até para os irmãos desejarem e Sim. desenvolver essas características que agradam a Deus. Exatamente. Independente de desejar ou não, né, o episcopado, ser um diácono ou qualquer coisa, mas querer desenvolver características que vão agradar a Deus e vão ajudar na sua vida como cristão. Na vida cristã. Porque essa de hoje, como falou de família aí,
é um tópico muito importante. Fundamental. A gente vê de como que ele vai, entre aspas, assim, interferir não na vocação que a pessoa já tem, mas no exercício desse serviço. Da vocação. Eu falo porque ninguém é perfeito. E o casamento que a gente vive também não é perfeição, aquela mar de roda todo dia. É. Tem dia que a dona te olha assim, não te acha tão bonito, e vice-versa. E eu falo por mim. Sim, tem. Quando tem algo assim, a vezes amanhã é alguma coisinha, eu tô falando de briga, mas uma rusgazinha acontece. Como interfere você vir para a igreja e ter que subir num culto para pregar? Entendeu? Muito. E isso interfere muito, porque eu já vivi situação assim, já passei por isso já. Sim. Agora a gente ouvindo essas aulas, como foi de hoje, falando de família, da importância da nossa família também, dentro do nosso ministério pelo qual o Senhor nos chamou, a importância que a gente está tratando, como foi dito ali, esposa, filho, aí depois entrou a parte ali do pastor, do diácono, amigo do pastor, pastorador, da recompensa. Vamos querer me ater nessas duas questões ali. Sim. A esposa, a família em si. A esposa, o marido e os filhos. E eu digo assim, é um desejo que eu tinha de ter uma reunião só de homens. Só de homens. Né? Porque assim, por exemplo, eu ouço muita gente. No meu trabalho tem 2 cadeiras lá e o pessoal senta e o pessoal desabafa. Tem camarada, tanto na nossa igreja, às vezes, pode ter no seio do caso de ninguém, mas que aqui é uma coisa, mas em casa é outra. Aí vem a mulher do cara, aí fala um negócio pro cara. É pra você. Gera, em vez de gerar algo edificante, ela vai começar a julgar ele. Tá vendo? Você não ouviu lá não? Vai servir como uma gíria, a carta da manga. Toda vez que ele falar. Então, quando você fala com o homem diretamente, ele vai se tocar. Ele, puxa, realmente eu tocado. Eu me senti totalmente tocado de tudo que eu estou ouvindo. Né? Vou me esforçar para melhorar, orar mais a Deus. Porque a gente tem que melhorar, né? Todo mundo tem uma coisa para melhorar. Sim, tem. Mas o texto, a madeira que dá em João, dá em Pedro também. Quando chega na hora da mulher também, Sim. a madeira para a mulher, para os filhos. Não falar somente sobre o diaconato, mas o papel do homem. Né? Tem homem que essa pregação do Paulo Júnior, quando ele fala de Elcano, Fernando, acho que nós não vimos lá, não sei se foi em casa ou foi na sua casa. Foi. Na casa do Juninho, na casa do Juninho. Não, Paulo Júnior que pregou. Ele vem falando, como foi explicado aqui as características, vão falando daquele que está na frente na casa, o provedor, aquela coisa toda. Você vai ouvindo aquilo ali, você vai vendo, tem muita coisa que eu tenho que acertar. Aí você vai ouvindo aquela mensagem, e a gente, não, depois tem que falar das mulheres também, cara, isso aí é. Para não ficar só nos homens, não. Mas quando ele foi falando ali, você vai entendendo. E isso é bom a gente ouvir, para a gente poder começar a colocar, se já faz, amém. Pode melhorar mais ainda, né? Sim. Mas começar, se não, você começar, a gente começar a colocar isso em prática. Isso aí a gente pode botar em pauta aí pro ano que vem, sim, esse evento aí com os homens, como as mulheres fazem retiro também, de repente. Não digo nem retiro, não, digo no sábado. No sábado, no ambiente reunir aqui, ou vai Mini congresso, né? só pra gente estar Aí eu vou lá fazer o café, não, deixa que a gente faz. Deixa o café com a gente. Se a mulher quiser vir fazer café, não. Começa às 4 horas da tarde, vai até 7, 8 horas da noite. Dependendo da disponibilidade de cada um também. Mas é uma ideia. É uma ideia boa, a gente pode estar fazendo. Vamos sim. Amém? Vamos lá? Amém. Vamos, irmão, orar em nome de Jesus Cristo aí. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos. Louvado seja o teu nome. Por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai Deus, querido, muito obrigado. pela tua provisão, pela tua proteção, Pai querido, para com cada um de nós. Obrigado. Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso com cada um de nós, Pai. Pai Santo, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra ela tem edificado a cada um de nós, Pai. A tua palavra tem sido o nosso alimento, Pai querido. E te glorificamos, Pai querido, porque podemos enxergar as nossas falhas, Pai querido. Podemos enxergar o quão dependentes nós somos de Ti, da Tua palavra, Pai. O quão nós precisamos, Pai, meditar na Tua palavra dia após dia, Pai.
Eu quero nesta noite, Pai querido, entregar a cada um dos meus irmãos que aqui está, Pai querido, que se propôs a estar aqui, Pai, e que o Senhor, Pai querido, venha capacitar cada um de nós, para que nós venhamos estar na estatura, Pai querido, perfeita, da maneira que o Senhor deseja de cada um de nós, Pai querido. Que nós venhamos nos enquadrar, Pai, naquilo que o Senhor espera, naquilo que o Senhor nos ensina, Senhor. Não são homens perfeitos que aqui estão, mas assim como teu filho, Pai querido, um dia escolheu 12 homens, Pai querido, e 12 homens imperfeitos, Pai querido, mas investiu no ensinamento, Pai querido, serviu como exemplo para que cada um deles seguisse o caminho do seu filho, Pai. Faça conosco, Pai querido, que nós venhamos ser exemplos, Pai querido, na nossa casa, na nossa congregação, entre os irmãos, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai querido, abençoar, Pai querido, Pastor Ricardo, Pastor Jorge, Pastor Wellington, que está de frente, Pai querido. Aos homens, irmão Fernando, irmão Jefferson, irmão Mauri, que venha, Pai querido, capacitá-los, Pai querido, fortalecê-los, Pai querido, na caminhada. Porque sabemos o quão duro é, Pai querido, estar à frente, Pai querido, guiando-os, direcionando cada um, Pai. Pai Santo, que o Senhor venha cobri-los, Pai, com o teu sangue, protegendo, blindando sua família, Pai querido. Que o Senhor venha trabalhar na mente e no coração, Pai querido, para que não venha se desviar, mas que venha permanecer, Pai querido, nos teus caminhos, fielmente. Que o Senhor venha nos levar para casa em segurança. Que o Senhor venha, Pai querido, tratar com cada um de nós. E quando chegarmos ao nosso lar, nós possamos encontrar um lar de paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado, mais uma vez, obrigado, tá? Pela presença e paciência dos irmãos.